Sim, concurseiro! Farei agora a correção da parte 2 do nosso simulado de nível superior para o cargo de professor da Prefeitura de Marília. Assinale a alternativa em que a concordância, seja ela verbal ou nominal, está de acordo com a norma padrão. Primeiro ponto, tem concordância verbal? Identifique o verbo. O que está ocupado? O que estão ocupados? 6,5. 6,5 aqui então está em quê? No plural. Então o verbo estará também no plural. O que fala a regra? Quando falar de número ou porcentagem aqui acompanhado de um determinante, o verbo pode concordar tanto com o numeral ou com o determinante. 6,5 estão, 6,5 plural, o verbo também no plural. Então esse aqui, 6,5% ocupados, 6,5% estão. Ah, mestre Mário, mas poderia 6,5% do mercado estar ocupado, do mercado livreiro? Sim, eu poderia falar que está ocupado também, por quê? Que aí vai concordar, neste caso, com o determinante, que é o que vem depois do numeral. Então, por isso, a alternativa A está correta. Nascido fora do Brasil, e você pega quem nasceu fora do Brasil como ferramenta de inclusão social, está desembarcando no Brasil a febre do livro. O que nasceu fora do Brasil? A febre. A febre está em quê? No singular, não tem problema, escreva mesmo na sua prova. No singular, feminino. Feminino. Então, neste caso aqui, eu deveria ter falado o quê? Nascida. Eu falo a febre nascido ou a febre nascida? A febre nascida, então. Nascida fora do Brasil como ferramenta de inclusão social, está desembarcando no Brasil a febre. Então, a febre nascida. Sempre falo com vocês, identifiquem o verbo e façam a pergunta. O que foi constatado? Que os Estados Unidos responde. Quem responde? Os Estados Unidos. O que fala a regra de nomes terminados em S? Se tiver o determinante aqui no plural, o verbo concorda com ele. Então, os Estados Unidos respondem. Isso aqui pega muita gente grande. Volta e meia tem alguém falando, os Estados Unidos venceu. Não, é bem simples. Ah, mestre, mas se fosse Santos, a cidade de Santos, eu falaria Santos responde ou Santos respondem? Santos responde. Por quê? Porque não tem artigo. A regra, em síntese, ela fala assim: quando tem nomes terminados em S, nomes de países, cidades aqui, se ele vier acompanhado de artigo no plural, vai para o plural. Se ele vier acompanhado de artigo no singular, ou então sem o artigo, que é o caso de Santos, ele vai ficar no singular. Santos responde. Os respondem, porque está no plural. Faz. Sempre que tiver o verbo fazer, acompanhado de número aqui, por exemplo, fique atento, que vai indicar tempo passado. Verbo fazer, indicando o tempo passado, ele é o quê? Impessoal. Então, o correto seria o quê? Faz anos que tem sido gravado. Por quê? Verbo fazer, indicando o tempo passado, ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Faz anos que tem sido gravado em discos de vinil, livros. O que tem sido gravado? Livros. Então, livros está em quê? No plural, não é isso? Então, o verbo precisa estar no plural. Então, o correto seria o quê? Faz anos que tem sido gravado, tem sido gravados. O que foi gravado? Os livros. Então, fica assim. Faz anos que tem sido gravados em disco de vinil, livros para serem escutados. Então, livros têm sido gravados. Livro está no plural. Este verbo aqui no particípio também precisa estar no plural. E aqui o verbo também no plural. Há várias décadas, a inclusão dos deficientes visuais no mundo dos livros vem. Você já sabe, vem sem acento é o quê? Singular. Aí você vai falar assim, o que vem sendo feito? A inclusão. Então, a inclusão está no singular. Então, o verbo precisa estar no singular. Então, o correto seria vem, sem acento. E o que vem sendo feito? A inclusão. Então, a inclusão foi feita. Fique atento aqui com esses verbos no particípio. Eles vão concordar também com o substantivo, com o núcleo do sujeito. Eu falo, a inclusão feita.
Sinal é alternativa que atende à norma padrão de pontuação. Falou em pontuação, falou em quê? Vírgula. Então fique atento. Neste caso aqui, a rede estadual de ensino médio de Pernambuco alcançou. O que eu brinco sempre? Se você não quer estar no SPC, você não quer e não pode ter o FCVC. Você não pode separar o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. Você tem vírgula também? Faça a pergunta. Quem alcançou a terceira posição? O que alcançou? A rede estadual de ensino médio de Pernambuco. Aqui está exercendo a função de quê? Sujeito. E aqui eu tenho o verbo. Então, o que você faz? Já vai lá e elimina. Não posso separar o sujeito do verbo. A proporção dos alunos com carga de 7 horas, a proporção dos alunos com carga de 7 horas diárias em São Paulo encontra-se em 6%, menos do que o previsto pelo... Quanta vírgula aí? Dá até para se perder um pouco, não é isso? Então, vamos ver aqui. A proporção dos alunos com carga de 7 horas diárias em São Paulo, então vamos colocar entre vírgula, porque a proporção dos alunos, quais alunos? Aqueles que têm carga de 7 horas diárias em São Paulo, então isso aqui é o quê? Um aposto, aí você já sabe, aposto explicativo, ele vem entre vírgula, então a proporção dos alunos, tais lá, aqui está explicando o porquê, e depois você vem para o verbo, encontra-se em 6%. Encontra-se em que? 6% menos. Então, aqui eu tenho um verbo e depois eu tenho o quê? O complemento. Então, não posso separar o quê? O verbo do complemento em 6% menos. Então, complemento. Então, neste caso aqui, posso descartar também que o previsto por quem? Pelo quê? Pelo Plano Nacional. Então, aqui também eu posso descartar esta vírgula, porque quem é previsto por alguma coisa. Em Pernambuco, aqui está correta esta vírgula, sim. Então, aqui eu tenho o quê? Uma adjunta adverbial de tempo deslocado. Quando ele é de curta extensão, você pode usar vírgula ou não. Em Pernambuco, 57% das matrículas no ensino médio são em período integral. Ponto e vírgula está correto? Sim. E aqui já estamos começando um novo período, uma nova frase. Neste caso aqui, eu poderia ser ponto final também. Em São Paulo, esse índice está ainda distante do previsto. Ele está o quê? Olha o verbo. E aqui nós temos o quê? Um complemento. Eu posso separar o verbo do complemento? Não posso. Então, seja descarta. Distante do previsto. Previsto para quando? Para 2024. Não posso também usar esta vírgula aqui. A rede estadual de ensino médio de Pernambuco, onde a implementação do período integral foi bem sucedida. Olha aqui, colocamos entre parênteses. Poderia usar? Sim. Aqui nós temos o quê? Uma oração adjetiva. Esta oração adjetiva pode vir separada por vírgula ou então entre travessão. Entre travessões, no caso, não é parênteses. Esses travessões foram empregados de maneira correta, porque eu tenho oração adjetiva. Introduziu, eu tenho aqui o quê? O verbo. Ele introduziu o quê? O novo sistema. Então, aqui eu tenho um complemento, que é o quê? Um objeto direto. Posso separar o verbo do complemento? Não posso. O sistema de período integral implica acabar com o período noturno. Ponto e vírgula também está correto. Muitos alunos, neste caso aqui, por sua vez, aqui nós temos intercalado, sempre que aparecer esse trecho, intercalado ou deslocado. Intercalado é quando ele vem no meio da frase. Por exemplo, quem precisa trabalhar? Aqui eu tenho o quê? O verbo. E aqui nós temos o sujeito, né? Então, entre o sujeito e o verbo, ele precisa vir entre vírgula. Precisam trabalhar e outra escola pode ficar longe. Esta vírgula está correta. Por quê? Reflita, já vimos isso. Por quê? Mas antes das orações coordenadas sindéticas aditivas, eu não uso vírgula. Tem um caso que você usa. Quando é? Quando forem sujeitos diferentes. Aqui, quem é o sujeito que precisa trabalhar? Muitos alunos. E aqui, quem é que pode ficar longe? A escola. Então, aqui nós temos dois sujeitos.
com sujeitos diferentes, aí eu vou usar a vírgula antes da oração coordenada sindética aditiva, somente quando forem sujeitos diferentes. Sendo assim, a alternativa E está correta. Aqui nós temos um poema, leia o poema para responder a questão seguinte. Vamos ver o que pede a questão? Ao afirmar que esta fonte é para uso de todos os sedentos, o eu lírico está se referindo com palavras empregadas em sentido figurado ou sentido próprio? Sentido próprio é o quê? O sentido denotativo, que é quando a palavra é usada no sentido próprio dela. Agora, quando é no sentido figurado, é no sentido conotativo, é quando você dá um novo significado para as palavras, de acordo com aquele contexto. Por exemplo, tinha uma pedra no meio do caminho quando eu estava passando de carro, ali estava no sentido denotativo, que era uma rocha. Maria é uma pedra no meu sapato. A pessoa é uma pedra? Não. Então, de acordo com aquele contexto, eu dei um novo significado para a palavra pedra, que é o sentido conotativo ou o sentido figurado. Então, vamos ver aqui. Então, lá está falando, esta fonte é para uso de todos os sedentos. Só pelo trecho isolado não dá. Por isso, trouxe o texto. Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Olha aqui. Então, aqui já está falando de uma construção de quê? De novos poemas. Recria a tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema. Então, construa um poema. Por meio do poema, você viverá no coração dos jovens e na memória das gerações que virão. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. A fonte de quê? De saber, a fonte do saber, a fonte de quê? De escrever. O poema também poderia, sim. Então, esta fonte aqui é o quê? Este poema. Voltando, então, quando falo, esta fonte é para uso de todos os sedentos, é um corregular? Não, é o quê? Um poema, é o ato de escrever. Então, já posso descartar, que eu dei um novo significado para a palavra fonte, que é o quê? O ato de escrever, o poema. Então, foi usado no sentido figurado. O eu lírico está se referindo, com palavra empregada no sentido figurado, à fruição. É interessante, o que é fruição? É o quê? Um ato de desfrutar. Vamos escrever aqui. No sentido figurado, relacionado a desfrutar do poema como algo que satisfaz a mente e deve ser compartilhado. Quando fala lá, faz de tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens. Então, neste caso, este poema, vamos mudar de ritmo. Sua vida está mesquinha, então vamos fazer uma vida alegre, vamos transformá-la em um poema para que você compartilhe, para que você viva na memória das gerações que virão. Então, quando fala aqui, é o que foi usado no sentido figurado, está relacionado a desfrutar, a fruição do poema como algo que satisfaz a mente. Você vai melhorar, você vai ter uma outra percepção e deve ser compartilhado. Então, por isso, a alternativa A está correta. Na B, é sentido figurado? Sim. Tanto na C também. Mas empregados em sentido figurado, a felicidade do poeta por ver sua obra pronta para ser lida por quem quer que seja, não. Está relacionado ao quê? Ao desfrutar, ao viver, aproveitar, não é isso? Ter prazer, usufruir do poema como algo benéfico. Sentido figurado, sim, mas está relacionado à paisagem que o poeta contempla e que serve de inspiração? Não, não está relacionado. Então, quando está falando lá desta questão da fonte do saber, é o quê? Para uso de todos os sedentos, mas que está no sentido de fazer o quê? De aproveitar, de desfrutar, usufruir. Então, vamos pegar estas palavras, vamos criar um poema e vamos usufruir disso. Por isso, a alternativa A está correta. Assinale a alternativa em que os versos não te deixes destruir, recria a tua vida sempre, sempre, remove pedras e planta roseiras e faz doces, recomeça. Estão escritos de maneira correta, mantendo a coerência temporal. Então, nós temos que identificar aqui nas alternativas em qual delas aqui foi mantida a coerência temporal.
Então, começou, você alternou aqui, você alterou estes verbos, aí você tem que manter esta coerência temporal. O mesmo que você usar para um, você vai usar para os outros, bem como está no poema. E a uniformidade de pessoa, quando se fala em uniformidade, é a mesma pessoa, no emprego das formas verbais. Então, vamos alterar. Questão mais complexa, porque envolve verbo. Primeiro ponto é identificar em qual tempo está o verbo. Quando fala, não te deixes destruir. Então, isso aqui nós estamos no quê? No imperativo negativo. Olha o não aí. Imperativo negativo. Você vai buscar aqui nas alternativas qual delas está no imperativo negativo. Então, eu poderia falar, lá em cima tem não te deixes destruir. Eu poderia falar não se deixa destruir? Não. Então, no caso aqui, deveria ser deixe. Já descarta a alternativa A. Não nos deixemos. Então, lá no imperativo negativo é o quê? Deixemos nós. Então, aqui está correto. Não se deixem. Então, deixe eles. Ou então, deixem vocês. Então, aqui também está correto. Não nos deixamos, não. Correto, como vimos na B, é o quê? Não nos deixemos. Opa, já descartou mais uma. Não se deixem, não deixem eles. Ou então, não deixem vocês. Então, aqui também está correto. Próximo verbo. Recria tua vida. Então, recria tu. Neste caso aqui é o quê? O imperativo afirmativo. Imperativo afirmativo, recria tu. Eu poderia falar, recriemos nossas vidas, recriemos nós? Sim, está correto. Recriam não, o correto seria o quê? Recriem suas vidas. Então, olha, já descartei mais uma. E aqui, recriai suas vidas, está correto? Sim, então deixamos aqui. Por enquanto, aqui nós temos duas alternativas. Vamos ver o próximo lá em cima. Remove pedras. Remove aqui está em quê também? No imperativo afirmativo. Então, já vi que está no imperativo afirmativo. Aqui também eu preciso, só restam as alternativas B e E. Removamos pedras e plantemos roseiras e façamos doce. Está correto. Então, aqui seria removem, não. Correto seriam removam. Então, aqui já está errado. Então, já posso descartar. Então, a alternativa B ficou correta. Não nos deixemos destruir, recriemos nossas vidas, removamos, plantemos e façamos e recomecemos. Questão um pouco mais complexa, verbo está cobrando imperativo, afirmativo e negativo. Vamos para a próxima. Aqui temos uma imagem, vamos ver o que pede. Supondo uma outra legenda para a foto, ela estará em conformidade com a regência padrão se redigida da seguinte forma. Precisa voltar lá? Não. Por quê? Porque está cobrando regência. Regência é você identificar se for regência verbal o verbo, se for nominal você vai ver o que pede este nome, para saber qual a preposição que pede. Uma cena com que muitos não creem. Um pouquinho mais complexo? Nem tanto. Quem crer, crê em alguma coisa. Fique atento, quando tiver esse pronome relativo aqui, a preposição exigida pelo verbo vai vir antes dele. Agora eu falo, quem crê, crê com ou crê em. Então, o correto seria o quê? Uma cena em que muitos não creem, porque quem crê, crê em alguma coisa. Insensíveis do medo, quem é insensível a alguma coisa. Então, insensível ao medo. Já eliminei, porque essas preposições foram empregadas de maneira equivocada. Uma cena que muitos duvidam. Eu duvido de quê? Quem duvida, duvida de alguma coisa. Como tem um pronome relativo, a preposição vem para antes dele. Isso daqui é para o examinador, de forma capciosa, te confundir mesmo. Então, a preposição vem antes, mas você tem que observar o verbo. Quem duvida, duvida de alguma coisa. Uma cena em que muitos se espantam. Quem se espanta com alguma coisa. Então, uma cena com que muitos se espantam. Então, aqui, quem se espanta com alguma coisa. Então, posso descartar também. Indefesos diante a cidade. Quem é indefeso de alguma coisa. Indefesos diante da cidade. Operários descansam a quase 250 metros de altura. Uma cena de que muitos não se convencem. Quem se convence de alguma coisa.
Olha aqui uma cena de que muitos não se convencem. Desprovido. Quem é desprovido de alguma coisa, então já posso descartar. Desprovido de equipamentos de segurança, operários descansam a quase 250 metros de altura. A alternativa E está correta, por quê? Uma cena de que muitos se maravilham. Quem se maravilha de alguma coisa. Como disse anteriormente, a preposição vem antes do pronome relativo. Então, uma cena de que muitos se maravilham. Muitos se maravilham de uma cena. Então, está correto. Indiferente. Quem é indiferente a alguma coisa, mas o os de riscos fica o quê? Indiferentes aos riscos. Os operários descansam a quase 250 metros de altura. Então é isso. Se gostaram da nossa aula, se inscreva no nosso canal, deem um like, compartilhe e aguardo você. Até breve. Um abraço.